Depois que me recusei a ajudar meu irmão, minha família me expulsou do aniversário do pai. Você não é meu filho. Meu nome é Michael Reynolds. Tenho 32 anos, e há alguns meses, fui convocado para a casa dos meus pais para ser sangrado financeira e emocionalmente em prol do meu irmão mais novo. Eles me viam como seu consertador, sua linha de crédito infinita, seu saco de pancadas emocional. Mas eles não faziam ideia de que, pela primeira vez na minha vida, eu estava preparado para eles. Tudo começou, como sempre, com uma ligação sobre Jason. Eu estava na minha livraria, a sala de leitura, muito depois de termos fechado. O cheiro aconchegante e reconfortante de papel velho e grãos de café recém-moídos pairava no ar. Este lugar é meu santuário. É a única coisa na minha vida que construí inteiramente sozinho, com minhas próprias mãos, e é o único lugar onde me sinto completa e inequivocamente eu mesmo. Estava varrendo o chão, o som suave e rítmico da vassoura contra o assoalho envelhecido, uma forma de meditação, uma maneira de limpar minha mente depois de um longo dia. Foi quando meu telefone, no balcão da frente, começou a vibrar. A tela se iluminou com um nome que enviou um abalo imediato e familiar de ansiedade pelo meu estômago. Mãe. Meu estômago imediatamente se contraiu em um nó frio e duro. Minha mãe, linda, nunca ligava só para conversar. Suas ligações não eram conversas. Eram boletins, anúncios de algum novo drama que invariavelmente havia eclodido, e 99% das vezes esse drama tinha um nome, um rosto arrogante e um histórico de fracassos espetaculares. Jason. Deixei tocar, o som eletrônico áspero cortando o silêncio pacífico da minha loja. Um toque. 2. 3. Cada um parecia uma cutucada, um lembrete do meu papel no ecossistema familiar. Eu era o responsável, o estável, aquele para quem ligavam quando o menino dourado tropeçava. Finalmente respirei fundo e atendi, segurando o telefone no ouvido. Oi, mãe. Michael. Sua voz estava cortante, fria e completamente desprovida de qualquer calor. Era a voz que ela usava para negócios, para transações, para lidar com problemas. Não vou perder tempo com cortesias. Temos uma situação. Que tipo de situação? Perguntei, minha voz monótona. Eu já sabia a resposta. Era sempre a mesma história, apenas um capítulo diferente. É a empresa do seu irmão, ela disse, confirmando minha previsão silenciosa. Houve complicações. Ela faliu. Permaneci em silêncio, deixando o peso de suas palavras se assentar. Encostei a vassoura numa estante e imaginei a longa e triste história das complicações de Jason. A boate fechada por violações do Código Sanitário. O aplicativo muito divulgado que nunca foi lançado. A suposta empresa de consultoria que era pouco mais que uma desculpa para almoços caros financiados pelos nossos pais. A cada vez, as economias da família eram saqueadas, amigos da família eram procurados para investimentos, e esperavam que eu oferecesse meu tempo e apoio emocional como algum tipo de enlutado designado para seu desfile infinito de fracassos. Precisamos ter uma reunião familiar, ela continuou, sua voz endurecendo como aço. Venha para casa. 19 horas amanhã. Precisamos conversar sobre Jason e formular uma solução. A formulação era deliberada. Formular uma solução. Não era um pedido para uma conversa. Não era um convite para consolar um irmão em luto. Era uma convocação, uma exigência da minha presença em um julgamento onde eu já era esperado para ser o cordeiro sacrificial, onde o trabalho da minha vida seria colocado no altar para salvá-lo. Por 32 anos, eu havia interpretado meu papel sem questionar. Aquela noite seria a noite em que a peça ia acabar. E estarei lá, eu disse. Minha voz estava surpreendentemente firme, não traindo nada da tempestade que rugia dentro de mim. Bom, ela disse, e desligou. Nenhum como você está, nenhum falamos depois, apenas um clique final e decisivo. Abaixei o telefone e olhei para meu reflexo na vitrine escura. Por um momento, vi os mesmos olhos cansados, o mesmo rosto tranquilo e acomodado que havia me encarado por anos. Mas aquela noite, havia algo mais lá também, um lampejo de algo duro e frio em suas profundezas. A parte de mim que costumava doer por sua aprovação, que costumava desmoronar sob sua decepção, havia morrido. Havia morrido na videira, murchado por anos de negligência. Em seu lugar, algo novo e resoluto havia criado raízes. Caminhei até o pequeno escritório bagunçado nos fundos da loja e destranquei a gaveta inferior da minha velha mesa de metal. Alcancei e puxei uma pasta grossa e pesada. Na aba, escrito com marcador preto e claro, estavam duas palavras, em Jason Reynolds, evidências. A abri na minha mesa. Dentro, organizados ordenadamente, estavam extratos bancários, e-mails impressos, cronogramas detalhados e documentos legais reconhecidos em cartório. Eu estava me preparando para este dia há semanas, desde os primeiros sussurros deste último desastre chegaram até mim. Eles pensaram que estavam convocando o mesmo Michael de sempre, o filho confiável e quieto que faria qualquer coisa para manter a paz. Eles não faziam ideia de quem estava prestes a entrar pela porta.
A ovelha estava cansada de ser levada ao matadouro. Amanhã, o lobo estava vindo para o jantar. Antes de te levar através de cada momento tenso daquela reunião, e o caos absoluto que se desenrolou, preciso que você entenda o porquê. Porque desta vez foi diferente. Porque uma vida inteira de dar a outra face finalmente chegou ao fim. Não é sobre uma grande traição dramática. É sobre morte por 1000 pequenos cortes. Um sangramento lento e metódico da autoestima que acontece tão gradualmente que você nem percebe que está morrendo até já ser um fantasma na sua própria vida. Vamos voltar para quando eu tinha 10 anos. Eu havia ganhado o decátulo acadêmico estadual. Para uma criança nerd e quieta como eu, isso eram as Olimpíadas. Foi um grande evento para minha escola, e um evento ainda maior para mim. Pratiquei por meses, memorizando fatos sobre história, ciência e literatura até minha cabeça estar zunindo. Lembro-me de estar no palco brilhantemente iluminado do auditório enorme e desconhecido do ensino médio. A medalha que colocaram no meu pescoço era pesada e dourada e parecia o objeto mais importante do mundo. Meu coração estava batendo forte com orgulho tão grande e puro que pensei que iria explodir do meu peito. O diretor apertou minha mão, os flashes do jornal local dispararam, e eu sorri, vasculhando a audiência, procurando pelos 2 rostos que mais importavam. Minha mãe havia prometido que estariam bem na frente. Ela guardaria os assentos. Olhei, e vi 2 cadeiras vazias. Não no fundo, não de lado. Bem na frente. Vazias. Um buraco oco se abriu no meu estômago, engolindo todo o orgulho e alegria de momentos antes. Peguei o ônibus para casa com meu treinador. Quando entrei pela porta, a casa estava vibrando de energia. Meus pais estavam lá, rindo, animados. Eles acabaram de voltar de um dos jogos de futebol de Jason. Ele tinha 7 anos. Não era um campeonato ou playoff ou qualquer coisa remotamente importante. Apenas um jogo da temporada regular para crianças de 7 anos. Como foi, campeão? Meu pai perguntou a Jason, bagunçando seu cabelo. Nós perdemos, Jason murmurou, chutando o tapete. 5-1. Ei, isso não importa, minha mãe cantarolou, puxando para um abraço. Você se esforçou tanto lá. Vimos você correr. Você foi o mais rápido no campo. Naquela noite, Jason pôde escolher sua pizza favorita para o jantar e ganhou um videogame novo por se esforçar tanto. Eu mostrei quietamente a medalha de ouro pesada. Meu pai a pegou, pesou-a na mão por um segundo. Ah, que legal, filho. Bom trabalho, ele disse, antes de devolvê-la e voltar sua atenção para a TV. Minha medalha acabou numa caixa de sapatos no fundo do meu armário. Naquela noite, aprendi a primeira lição. Minhas conquistas concretas valiam menos que os esforços medíocres do meu irmão. Avance 8 anos. Eu tinha 18. Sabia que meus pais não tinham um fundo universitário reservado para mim. Todo o dinheiro extra deles parecia estar perpetuamente amarrado nos hobbies de Jason. Desde equipamentos caros de rock até uma bateria que ele tocou por exatamente 2 semanas. Então trabalhei duro no ensino médio. Não era carismático ou popular como Jason. Não ia a festas. Eu era o cara que você sempre podia encontrar na biblioteca numa sexta-noite. E valeu a pena. Ganhei uma bolsa acadêmica significativa para uma boa universidade estadual. Não era integral, mas era a chave que destrancava a porta para meu futuro. Lembro-me de esperar pelo momento perfeito para contar a eles. Estávamos todos na mesa de jantar, uma ocasião rara. Minha mãe havia feito assado de panela. Esperei por uma pausa na conversa. Minha carta de aceitação dobrada no bolso. Meu coração batendo forte com expectativa nervosa. Então, tem uma novidade, eu disse, minha voz um pouco trêmula. Recebi resposta da universidade. Fui aceito e eles me ofereceram a bolsa do reitor. Minha mãe sorriu levemente. Oh, Michael, que maravilha. Meu pai, Robert, tomou um gole lento de água. Ele acenou uma vez, um gesto seco e profissional. Bom trabalho, Michael. Sabíamos que você conseguiria. E foi isso. A celebração inteira. Durou 15 segundos antes que eu pudesse sequer começar a descrever o que a bolsa envolvia. Meu pai voltou toda a sua atenção radiante e entusiasmada para meu irmão. Jason, ele disse, sua voz subitamente cheia de energia. Sua mãe e eu estávamos conversando. Você tem ido bem nas suas aulas. E já que está se formando no ensino médio em breve, pensamos que era hora de você ter um carro decente. Estávamos pensando num Mustang conversível. O que acha? Jason, que tinha média C e cuja maior conquista naquele ano foi levar uma suspensão de 3 dias por uma pegadinha de formandos envolvendo o mascote da escola, se iluminou como uma árvore de Natal pelos próximos 20 minutos. A conversa inteira do jantar foi consumida por tamanhos de motor, níveis de acabamento, cores de tinta e planos de seguro para o carro novo de Jason.
Eu apenas fiquei sentado lá, mexendo meu assado no prato, todo o peso da minha bolsa, minha passagem para fora, parecendo um punhado de poeira. O nó que se formou na minha garganta era duro e amargo. Era o gosto de ser invisível. Eu tive que ganhar meu futuro com anos de suor e notas perfeitas. E foi recebido com um aceno educado e desdenhoso. Ele só tinha que existir. E foi recompensado com um carro esportivo de $50.000. Esta foi a segunda lição mais importante. Meu valor era funcional. O dele era inerente. Eu era um investimento que se esperava que desse retorno silenciosamente. Ele era um luxo a ser infinitamente aproveitado. Depois da faculdade, o padrão se solidificou. Jason saltava de uma paixão para outra, cada uma mais cara e mal concebida que a anterior. Ele abandonou a faculdade comunitária depois de um semestre porque sufocava a sua criatividade. Meus pais o mandaram numa viagem para a Europa para se encontrar. Ele voltou com uma ideia vaga de se tornar promoter de boate. Eles lhe deram $50.000 como capital inicial. A boate foi um desastre. Um buraco negro de dinheiro que fechou em 6 meses após uma série de violações do Código Sanitário. Eu, enquanto isso, estava trabalhando. Trabalhei em 2 empregos. Das 5 horas às 13 horas, eu era barista num Starbucks, o cheiro de café queimado grudando em mim o dia todo. Das 15 horas às 23 horas, eu era balconista numa livraria independente empoeirada e velha. Morava num apartamento minúsculo e deteriorado com uma torneira vazando e um colchão inflável no chão como cama. Cada dólar que não usava para aluguel ou miojo ia para uma conta poupança. Essa conta guardava um sonho. Um sonho de um lugar que fosse quieto e aconchegante e cheio de histórias. Um lugar que fosse o completo oposto da casa da minha família. Esse sonho se tornou a sala de leitura. Lembro-me de assinar o contrato de aluguel deste lugar como se fosse ontem. Era uma antiga loja de câmeras esquecida na rua principal, coberta com uma grossa camada de sujeira. Passei cada momento livre por 4 meses renovando-a eu mesmo. Aprendi como rebocar paredes assistindo tutoriais no YouTube. Lixei estes pisos de madeira velhos à mão até meus dedos ficarem em carne viva e sangrando. Projetei e construí cada estante, peça por peça, na sala de estar do meu pequeno apartamento. Quando finalmente tive minha inauguração, enviei um convite para meus pais. Eles estavam na Flórida visitando Jason. Ele havia se mudado para lá depois do fiasco da boate, decidindo que agora estava destinado a ser um magnata imobiliário. Eles enviaram mais $25.000 para ele tirar sua licença e começar. Eles me enviaram um cartão de boa sorte. Mas a sala de leitura cresceu. Contra todas as probabilidades, tornou-se algo especial. Tornou-se mais que um negócio. Era um santuário para as pessoas da nossa cidade. Organizávamos noites de poesia onde adolescentes tímidos leriam seu trabalho pela primeira vez. Tínhamos sessões de autógrafos de autores. Tínhamos um clube do livro próspero para idosos. Crianças vinham fazer suas lições de casa no café depois da escola, seus pais sabendo que estavam num lugar seguro e quieto. Era o trabalho da minha vida. Era a única coisa no mundo que era verdadeira e inegavelmente minha. Era a prova tangível de que eu existia, que eu tinha valor, que podia criar algo bom e duradouro. E era isso, meu santuário, minha prova de vida, que eles agora estavam exigindo que eu sacrificasse no altar do mais recente e espetacular fracasso do meu irmão. O ponto de ruptura, o momento em que o último fio de esperança dentro de mim se rompeu, veio algumas semanas antes daquela convocação fatídica. Foi a ligação inicial sobre o mais novo empreendimento fracassado de Jason, alguma startup tecnológica de moda sustentável chamativa que era pesada em jargões e leve em produtos ou plano de negócios reais. Ele precisa de $500.000, Michael, minha mãe havia dito pelo telefone, sua voz geladamente calma, como se discutisse o tempo. Os investidores estão ficando agressivos. E estão ameaçando processar. E isso pode ser um escândalo enorme. Pode arruinar o nome da família. Lembro-me de dar uma risada curta, afiada e amarga. $500.000. Mãe, onde em nome de Deus você acha que eu tenho esse tipo de dinheiro? Sua resposta foi instantânea, fria e calculada. Sua loja, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Pesquisamos o valor da propriedade online, o prédio e o negócio. Vale pelo menos isso. Você pode vendê-la. É a única maneira de fazer isso ir embora rapidamente. Agarrei o telefone, meus nós dos dedos ficando brancos. A maneira casual como ela falou sobre isso, a maneira como dispensou todo o trabalho da minha vida como um simples ativo a ser liquidado, roubou o ar dos meus pulmões. Não, eu disse. Foi a primeira vez na minha vida que disse essa palavra para eles com qualquer força real por trás. O silêncio do outro lado era pesado, carregado de descrença. Então meu pai pegou o telefone. Sua voz era baixa e perigosa, uma ameaça estrondosa. Não me diga não, garoto. Seu irmão está em apuros. Isso é sobre família. Família ajuda a família.
Você vai vender essa loja ou pode considerar sua herança perdida. Você será cortado. Entende? Você não terá nada de nós. E foi isso. A parte silenciosa dita em voz alta, a ameaça que havia pairado sobre minha cabeça toda a minha vida. A natureza condicional do amor deles, seu apoio exposto. Não era sobre família. Era sobre proteger Jason. Era sobre proteger seu investimento, seu menino dourado, seu legado precioso. Eu sempre fui o plano B, a rede de segurança. E agora que estava me recusando a interpretar meu papel, eu era descartável. Desliguei o telefone. Todo o meu corpo estava tremendo. Não de medo, mas de uma raiva tão pura e fria que parecia água gelada inundando minhas veias. Caminhei pela minha livraria vazia naquela noite, minha mão passando pelas lombadas dos livros, cada um testemunho do meu trabalho duro. E percebi que este era meu ponto de ruptura. No dia seguinte, minha melhor amiga e gerente da loja, Emma, me encontrou olhando fixamente para uma planilha, sem ter digitado um único número por mais de uma hora. Emma era a única pessoa na minha vida que via a dinâmica pelo que ela era. Ela era afiada, leal, e tinha um detector embutido para bobagem manipulativa. Você parece que viu um fantasma, ela disse, colocando uma caneca fumegante de café na minha mesa. Contei tudo a ela, a ligação, a exigência, as ameaças sobre a herança e ser cortado. Ela escutou pacientemente, sua expressão endurecendo a cada palavra que falei. Quando terminei, ela não ofereceu os clichês consoladores usuais. Ela se apoiou na mesa, cruzou os braços e me olhou diretamente nos olhos. Então, o que você vai fazer? Não sei, confessei, minha voz fraca. Eles são minha família. Não, Michael, ela disse, sua voz firme mas não áspera. Eles são seus parentes. Uma família não faz isso. Uma família não trata um filho como um príncipe e o outro como um animal de carga. Eles são vampiros, e têm se alimentado do seu senso de dever toda a sua vida. Eles vão continuar te drenando até você não ser nada além de poeira. Quando você vai parar de deixar eles fazerem isso? Suas palavras eram duras, mas eram as palavras mais verdadeiras que alguém já havia falado para mim. Foram a faísca que eu precisava. Naquele momento, a parte de mim que sempre guardou uma lasca de esperança de que eles um dia me veriam, que eles um dia mudariam, finalmente morreu. E em seu lugar, uma nova resolução fria nasceu. Eu não ia apenas dizer não. Eu ia revidar. Eu ia desenterrar todo o segredo feio que eles haviam enterrado para protegê-lo. Naquela tarde, procurei o número de um homem que meu antigo professor de direito empresarial uma vez chamou de o Bulldog quando você precisa de um advogado chamado Arthur Thompson. Peguei o telefone, e pela primeira vez, não me senti como uma vítima. Me senti como um homem com um plano. Aquela ligação, aquele único ato de desafio, me levou por um caminho que mudaria tudo. E tudo culminou naquela reunião cheia de tensão na sala de estar dos meus pais, aquela que eles haviam tolamente convocado. Minha primeira reunião com Arthur Thompson não foi o que eu havia esperado. Seu escritório não ficava num templo de vidro e aço no centro da cidade. Era um espaço modesto no segundo andar acima de uma padaria velha numa rua lateral tranquila. O ar na escada cheirava vagamente a papel velho, couro gasto e canela dos padeiros lá embaixo. O próprio Sr. Thompson era um homem no final dos 50 com olhos gentis e inteligentes, um aperto de mão firme e um ar de calma inabalável. Parecia mais um professor de história que um advogado poderoso, vestido com um casaco de tweed de aparência confortável. Me encontrei sentado numa poltrona de couro gasto em frente à sua grande mesa de mogno, e por quase 2 horas, derramei tudo. 32 anos de frustração, de ser ignorado, de ser o absorvedor de choques da família. Contei sobre os prêmios acadêmicos que meus pais perderam, o carro que Jason ganhou por simplesmente se formar no ensino médio, o constante canalizar de dinheiro para seus empreendimentos fracassados. Expus a crise atual, a exigência para vender minha loja, as ameaças sobre minha herança, toda a bagunça feia. Esperava que ele interrompesse com jargão legal, falasse sobre contratos e delitos e deveres fiduciários. Em vez disso, ele apenas escutou, seu olhar firme e focado, fazendo algumas anotações silenciosas num bloco legal amarelo. Quando finalmente terminei, um silêncio irregular e exausto pairou no ar. Ele se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas na mesa. Michael, ele começou, sua voz firme e grave. Obrigado por confiar isso a mim. Quero ser muito claro. Isso é sobre muito mais que uma disputa de herança. Isso é sobre mais que um simples resgate empresarial. Por tudo que você está descrevendo, seu irmão Jason não é apenas um empresário fracassado. Ele é um golpista, um predador, e seus pais, conscientemente ou não, são seus principais facilitadores. Ouvir um forasteiro respeitado dizer as palavras que eu mal ousara pensar foi como um golpe físico. Foi validador e aterrorizante ao mesmo tempo. A vergonha que carreguei, pensando que talvez eu fosse o problema, começou a recuar, substituída pela realidade assustadora da situação. O que eu faço? Perguntei, minha voz mal um sussurro. Eles são minha família.
Eles têm todo o poder, todo o dinheiro. No mundo deles, talvez, Sr. Thompson rebateu. Mas não no meu. No meu mundo, fatos têm poder. Evidência tem poder. A verdade tem poder. Ele se recostou na cadeira. Então lutamos. Mas não lutamos com emoção. Esse é o campo de batalha deles, e eles tiveram décadas de prática te derrotando lá. Você vai perder toda vez. Lutamos com uma montanha de prova fria, dura e inegável. Ele se tornou meu estrategista, meu general. Ele traçou um plano de batalha, me dando uma sensação de controle pela primeira vez na minha vida. Ele chamou de minha lição de casa. Primeiro, ele disse, batendo o bloco legal com a caneta, precisamos estabelecer um padrão claro de comportamento. Quero que você volte e documente cada empreendimento comercial fracassado de Jason que conseguir lembrar. Seja o mais específico possível. Datas, nomes das empresas, quantias de dinheiro que você sabe com certeza que seus pais deram a ele, quaisquer detalhes específicos que conseguir lembrar. Precisamos pintar um quadro de um fracasso serial financiado por facilitação cega. Segundo, ele continuou, precisamos encontrar outras vítimas. Um homem que engana investidores sofisticados tirando $500 mil não acorda um dia e decide fazer isso. Ele pratica em peixes menores primeiro. Ele tem um histórico. Seu trabalho é encontrá-los. Ele fez uma pausa, seus olhos se fixando nos meus com uma intensidade séria. Esta vai ser a parte mais difícil, Michael. Você terá que escavar coisas que provavelmente passou a vida tentando ignorar. Você terá que revisitar memórias dolorosas. Mas se vamos ganhar isso, precisamos construir uma fortaleza de fatos tão alta e tão sólida que eles não possam possivelmente escalar por cima e tão densa que não possam quebrar através dela. Antes de eu sair, ele me deu um aviso severo e detalhado sobre gravar conversas, explicando as leis específicas de consentimento de uma parte no nosso estado. Eles vão te ameaçar de novo, Michael. Eles vão tentar te manipular. E quando fizerem, ele disse, me entregando um gravador digital pequeno e de alta qualidade, precisaremos disso obtido legalmente. Deixei seu escritório não me sentindo feliz, mas sentindo algo muito mais útil, um propósito. A dor que sentia pela família que desejava ter ainda estava lá, mas agora estava sendo canalizada, convertida num combustível frio e de queima limpa. Minha transformação de vítima para guerreiro não aconteceu num único salto. Foi um processo lento e meticuloso, uma série de pequenos passos difíceis, guiado pelo plano que Sr. Thompson havia traçado. E eu não estava sozinho. Emma foi minha co-conspiradora firme. Sua lealdade era uma rocha no meio do meu caos emocional turbulento. Enquanto passei minhas noites escavando através de álbuns de fotos antigas da família, diários e extratos bancários para criar uma cronologia detalhada dos fracassos caros de Jason, ela assumiu a tarefa de encontrar suas outras vítimas. Ela era uma detetive digital natural, algo que eu não tinha nem a habilidade nem a paciência. Pessoas que são enganadas frequentemente ficam muito envergonhadas ou com muito medo para ir à polícia, ela explicou uma noite. Seu rosto iluminado pelo brilho da tela do laptop no escritório dos fundos da livraria. Estávamos cercados por pilhas de livros e canecas de café frio. Mas elas adoram reclamar anonimamente online. É uma maneira de gritar no vazio, de se sentir menos sozinha. Ela passou dias, noite após noite, vasculhando fóruns obscuros de investidores, grupos comunitários locais do Facebook e sites de avaliação de negócios, procurando pelo nome de Jason, pelos nomes de suas empresas fantasmas. Finalmente, depois de perseguir uma dúzia de becos sem saída, ela encontrou um tópico curto e amargo num fórum de investidores pequenos. O título da postagem era simples e de partir o coração, e mais alguém perdeu dinheiro com a moda sustentável da Reynolds. O tópico era uma mina de ouro de miséria. Havia meia dúzia de pessoas, cada uma contando uma história deprimentemente similar. Uma apresentação elegante e impressionante pelo bonito e carismático Jason Reynolds. Grandes promessas de retornos garantidos e de alto rendimento. E a menção tranquilizadora constante de sua família bem respeitada, especialmente seu pai, o executivo bancário aposentado. E então, depois que haviam transferido o dinheiro, vieram as desculpas, os atrasos, e finalmente, o silêncio esmagador. O dinheiro havia sumido. Um nome se destacou dos outros, em George Wilson. Ele era um professor aposentado de inglês do ensino médio que havia perdido todas suas economias de aposentadoria. Impressionantes $75 mil. Sua postagem era a mais detalhada, a mais articulada e a mais dolorosa de ler. E ele morava apenas 2 cidades dali. Sabia que tinha que conhecê-lo. Arranjar isso foi delicado. Enviei uma mensagem privada através do fórum, explicando cuidadosamente quem eu era, irmão de Jason, e que estava tentando construir um caso legal contra ele. No início, ele estava intensamente desconfiado, até hostil. Pensou que era algum tipo de truque, outro golpe da família Reynolds. Tal irmão, ele escreveu de volta. Mas persisti. Fui honesto e direto.
Disse que eu também havia sido vítima das manipulações financeiras da minha família, e que estava determinado a ver justiça ser feita. Ofereci encontrá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora, com meu advogado presente se ele preferisse. Finalmente, depois de uma semana de ida e volta cautelosa, ele concordou em me encontrar para um café. Nos encontramos num restaurante neutro na estrada, no meio do caminho entre nossas cidades. Sr. Wilson era um homem quieto e digno no início dos 70, com olhos cansados e mãos que tremiam ligeiramente enquanto segurava sua xícara de café. Ele me contou sua história, sua voz suave mas cheia de uma raiva firme. Descreveu como Jason havia o encantado e a sua esposa, vindo à casa deles, lembrando seus nomes, perguntando sobre seus netos. Ele os fez sentir especiais, como se estivessem entrando numa oportunidade exclusiva. Falou sobre a reputação impecável do pai no mundo bancário, prometendo que este investimento era tão seguro quanto uma casa. Ele me olhou direto nos olhos e mentiu. Sr. Reynolds, o velho professor disse, sua voz rachando com emoção. Ensinei crianças por 40 anos. Me orgulhava de ser um bom juiz de caráter. Ele viu minha foto com minha esposa, que faleceu 2 anos atrás, e me disse como este investimento asseguraria meu futuro e honraria a memória dela. Ele a usou. Ele usou meu amor por ela para roubar de mim. Ele respirou tremulamente. Ele não apenas pegou meu dinheiro. Ele pegou minha fé nas pessoas. Escutando-o, minha própria queixa pessoal, minha raiva sobre minha loja e minha herança, pareceu pequena e egoísta. Isso não era mais apenas sobre mim. Isso era sobre justiça para pessoas boas e decentes como George Wilson. Prometi a ele, olhando direto nos olhos, que faria tudo ao meu alcance para consertar as coisas. Ele se tornou meu primeiro verdadeiro aliado nesta luta, um homem cuja dignidade quieta me deu força. Ele concordou em fornecer uma declaração juramentada e reconhecida em cartório detalhando toda a sua experiência com Jason. A peça final da minha lição de casa foi a mais emocionalmente exaustiva. Por conselho do Sr. Thompson, comecei a usar o pequeno gravador digital. Parecia nojento, como uma traição profunda do que família deveria ser. Mas ele foi categórico. Eles vão te ameaçar de novo, Michael, e precisaremos disso. Ele estava certo. Uma semana antes da reunião familiar, minha mãe ligou. Seu tom estava completamente diferente desta vez. O comando frio havia sumido, substituído por uma doçura melosa e implorante. Michael, querido, é a mamãe. Estava apenas pensando em você. Por favor, apenas pense sobre toda essa situação. Seu irmão está um destroço absoluto. Ele não está comendo, não está dormindo. Isso pode destruí-lo. Você tem que ajudar. Você é o irmão mais velho dele. Mesmo só um pouquinho de dinheiro dos lucros da loja seria suficiente para tirar esses investidores das costas dele por agora. Não é sobre o dinheiro, mãe, e você sabe disso, eu disse, minha voz monótona, meu polegar descansando no botão de gravar. Seu tom mudou instantaneamente. A doçura desapareceu, substituída por um veneno familiar e ácido. Sempre foi sobre ciúmes, não foi? Te devora por dentro. Você tem aquela lojinha, e é tudo o que você jamais terá. Você não suporta que seu pai e eu amemos seu irmão, que apoiamos seus grandes sonhos enquanto você brinca de lojista. Você é um homem egoísta, amargo e pequeno. Clique. A gravação capturou tudo. A manipulação, as mentiras, o veneno. Era feio, mas era evidência. A descoberta mais crucial, no entanto, veio da fonte mais inesperada imaginável. 2 dias antes da reunião, recebi uma ligação de um número bloqueado. Quase não atendi, assumindo que era um vendedor por telefone. Alô? Michael? A voz do outro lado era um sussurro frenético e urgente. Levei um segundo para identificá-la. Era minha prima Sarah, filha da irmã do meu pai, tia Diane. Nunca fomos particularmente próximos, mas sempre fomos amigáveis nas reuniões familiares obrigatórias. Sabia que a família dela era financeiramente dependente da generosidade do meu pai, o que significava que ela sempre seguia a linha da família, rindo das piadas do meu pai e elogiando a culinária da minha mãe. Sarah? Está tudo bem? Não posso falar por muito tempo, ela se apressou, as palavras saindo em tropel. Eles vão me matar se descobrirem que liguei para você, mas os ouvi conversando e você precisa saber. Tio Robert, ele teve seu advogado aqui hoje. Ele está mudando o testamento. Ele está te tirando de tudo, fazendo Jason o único beneficiário. E Jason, ele tem dito para todo mundo na família que você está tendo algum tipo de colapso nervoso e é por isso que está fazendo tudo isso. Meu sangue gelou. Era uma coisa ouvir as ameaças deles diretamente. Era outra saber que estavam ativa e metodicamente envenenando o resto da família contra mim. Mas tem mais, ela disse, sua voz baixando ainda mais, cheia de uma mistura de medo e culpa. Ouvi eles conversando. Eles acham que te têm encurralado. Mas estão preocupados com documentos financeiros antigos.
Tio Robert tem um escritório em casa no sótão da casa velha, aquele que ninguém usa desde que ele se aposentou anos atrás. Ele guarda tudo lá em cima. Se há algo que pode provar um padrão de longo prazo do que ele deu a Jason ao longo dos anos. E está naquela sala. Então ela me deu a última informação crítica, um presente de consciência. A chave reserva da casa ainda está sob o tijolo solto na varanda dos fundos. Sempre esteve lá. E mamãe, tia linda, ela sempre manteve uma chave daquele escritório escondida dentro da velha caixa de música na lareira da sala. Aquela que toca para Elise e o ponto. Clique, ela havia assumido. Fiquei ali no silêncio do meu apartamento, meu coração martelando contra minhas costelas. Sarah acabará de me entregar uma chave literal e figurativa para destrancar toda a verdade. Mas significava que eu tinha que fazer algo que nunca nos meus sonhos mais selvagens pensei que faria. Eu tinha que invadir minha própria casa de infância. Eu tinha que me tornar um ladrão para encontrar a verdade. A decisão foi tomada num instante. Não havia mais volta agora. As apostas acabaram de ser elevadas mais alto do que eu jamais poderia ter imaginado. A tarde seguinte estava cinza e nublada, o céu um roxo pesado e machucado que ameaçava a chuva. Combinava perfeitamente com meu humor. De acordo com a informação de Sarah, meus pais estavam no clube de bridge semanal, um evento de 4 horas que nunca perdiam. Esta era a minha janela. Dirigir para minha casa de infância parecia profundamente estranho, como visitar um país estrangeiro onde eu por acaso conhecia os nomes das ruas. Cada marco era um fantasma de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ali estava o parque onde caí dos balanços e quebrei meu braço, meu pai impacientemente me dizendo para caminhar normalmente. Ali estava a loja da esquina onde costumava comprar cartas de beisebol enquanto Jason ganhava qualquer doce que quisesse. Parando na própria casa, um colonial espalhado de 2 andares do qual meu pai era tão intensamente orgulhoso, senti uma onda de náusea. Não estava voltando para casa. Estava infiltrando o território inimigo. Estacionei 3 casas abaixo na rua e caminhei, minhas chaves cavando na palma da minha mão. Meu capuz estava levantado e meu coração estava batendo um ritmo nervoso e frenético contra minhas costelas. Me senti exposto, um intruso, certo de que a qualquer momento um vizinho olharia através das persianas, me reconheceria e chamaria a polícia. Escorreguei para os fundos da casa, meus pés afundando ligeiramente no gramado bem cuidado. A varanda dos fundos estava exatamente como eu lembrava. Ajoelhei, meus dedos encontrando o tijolo solto perto da fundação quase por instinto, e ali estava, frio e metálico, coberto com uma fina camada de sujeira. A chave. Entrar na casa silenciosa foi a sensação mais estranha e violadora de todas. Cheirava igual, o potorri pegajoso e cítrico da minha mãe e o cheiro fraco e estéril de Pine Sol. Mas o calor que deveria estar lá havia sumido. A casa parecia um museu, um cenário perfeitamente preservado para uma família que nunca havia realmente sido o que parecia para o mundo exterior. Movi-me rapidamente, silenciosamente, meus tênis silenciosos nos pisos de madeira polidos. Fui direto para a sala de estar. A caixa de música ornamentada de porcelana estava na lareira, exatamente como Sarah havia dito. Minha mão tremeu enquanto levantei a tampa delicada. As notas familiares e metálicas de Paralise, uma melodia que minha mãe amava, tocaram na sala silenciosa. E ali, aninhada no forro de veludo vermelho desbotado, estava uma pequena chave ornamentada de latão. A chave para o escritório do sótão. A chave para a verdade. As escadas do sótão rangeram sob meu peso, cada som uma acusação, um anúncio da minha transgressão. O escritório estava exatamente como eu lembrava de anos atrás quando era criança e não era permitido entrar. Era o santuário privado do meu pai. Agora estava empoeirado, cheio de móveis antigos e pesados cobertos com lençóis brancos e alinhado com arquivos de metal altos e cinzas. Era um mausoléu da carreira do meu pai, um monumento a um homem que estava percebendo que nunca havia realmente conhecido. Este era o momento da verdade. Sr. Thompson havia sido claro, e eu precisava encontrar um rastro de papel, transferências bancárias, acordos de empréstimo, qualquer coisa que mostrasse uma ligação financeira direta do meu pai para a sequência de negócios fracassados de Jason. Comecei a abrir gavetas, meu coração batendo forte com uma mistura de medo e adrenalina. Era um mar de papel, décadas de declarações de imposto, documentos de hipoteca, portfólios de ações, tudo meticulosamente organizado. Meu pai não era nada senão meticuloso. Encontrei o que estava procurando no terceiro arquivo, numa gaveta rotulada Finanças Familiares. Escondida no fundo havia uma pasta grossa com um único rótulo manuscrito J.R. Ventures. As iniciais do meu irmão. Minhas mãos tremeram enquanto a abri. Estava tudo lá, uma história detalhada e cronológica da tolice financeira do meu pai. Uma transferência de $50.000 para uma empresa fantasma para lançar a boate. Um cheque administrativo de $100.000, anotado nas margens como desenvolvimento de app. Outra linha de crédito de $75.000 para seu negócio de consultoria desastroso. Era um rastro de papel de sua indulgência cega e incompetência espetacular de Jason. Esta era a arma fumegante.
Isso corroboraria as histórias dos investidores e provaria que meus pais não estavam apenas facilitando. Eles estavam ativamente financiando seus esquemas fraudulentos. Estava prestes a empacotar tudo na minha pasta quando algo mais chamou minha atenção. Escondida no fundo da gaveta profunda, quase oculta, estava uma pequena caixa de madeira trancada. Não era uma caixa de arquivo. Era pessoal, feita de cereja escura. Tinha as iniciais da minha mãe, LR, elegantemente gravadas na tampa. Uma curiosidade poderosa e perigosa me dominou. Tentei a pequena chave de latão da caixa de música. Se encaixou, a fechadura clicou aberta. Dentro, a caixa estava cheia das relíquias do passado da minha mãe, de uma vida antes de mim. Havia fotografias antigas e desbotadas dela como uma jovem. Havia maços de cartas, amarrados com uma fita de seda azul desbotada. Havia um corsage seco, suas pétalas se esfarelando ao toque. E no fundo, havia um pequeno diário fino encadernado em couro gasto e rachado. Sabia que não deveria. Parecia um sacrilégio, uma violação de uma pessoa que pensava conhecer. Mas havia chegado tão longe. Tinha que entender. Abri o diário. As entradas eram de antes de eu nascer, quando meus pais eram recém-casados. Estavam cheias das esperanças e sonhos iniciais de uma jovem esposa. Mas conforme continuei lendo, o tom mudou, escureceu. Tornou-se solitário, ressentido, desesperado. Meu pai estava sempre trabalhando, sempre viajando, sempre obcecado em subir a escada corporativa. Minha mãe se sentia negligenciada, bela e invisível na casa grande e vazia deles. Então desamarrei a fita nas cartas. Elas não eram do meu pai. Eram de outro homem. Cartas de amor apaixonadas e secretas, cheias de um anseio e uma intimidade que meus pais nunca compartilharam. Um caso. Um caso longo e sério. Minha respiração prendeu na garganta. No fundo da caixa, sob as cartas, havia um único envelope lacrado de um laboratório médico. Estava datado de 30 anos atrás, pouco depois de Jason nascer. Não estava endereçado ao meu pai. Estava endereçado à minha mãe e ao homem das cartas. Minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que mal consegui rasgar o papel frágil. Não era uma carta. Era um relatório. Um documento legal. Teste de paternidade. Vasculhei a página, meus olhos pulando além do jargão técnico para a conclusão no fundo. As palavras nadaram diante dos meus olhos, mas seu significado era brutalmente, mundialmente claro. O suposto pai é por este meio excluído como pai biológico da criança. Probabilidade de paternidade em 0%. O ar saiu dos meus pulmões num único suspiro silencioso. Sentei pesadamente no chão empoeirado, o papel chacoalhando na minha mão como uma folha morta. Jason. Meu pai, Robert Reynolds, não era o pai biológico de Jason. Tudo, minha vida inteira, cada desfeita, cada injustiça, cada momento de favoritismo flagrante, se encaixou num foco horrivelmente cristalino. Foi como se uma bomba tivesse explodido na minha cabeça, e no silêncio estranho e zunindo que se seguiu, todo o caos do meu passado subitamente fez sentido perfeito e terrível. O elogio implacável e exagerado pelas menores conquistas de Jason. A necessidade desesperada e obsessiva de vê-lo ter sucesso, de cobri-lo com presentes e oportunidades. As segundas chances infinitas. Não era amor. Era uma mentira. Uma performance de 30 anos. Meu pai não estava mimando seu filho amado. Ele estava desesperadamente tentando convencer o mundo, e mais importante, a si mesmo, de que Jason era verdadeiramente seu. Ele estava cobrindo a traição da minha mãe, enterrando sua própria humilhação profunda e secreta sob uma montanha de favoritismo performativo e agressivo. E eu era a verdade inconveniente. O filho real. O lembrete vivo e respirante e constante do que um verdadeiro herdeiro deveria ser. Meus sucessos não o orgulhavam. Eles o faziam sentir culpado. Eles expunham a mentira. Minha própria existência era uma ameaça à fantasia frágil que ele havia construído em torno do meu irmão. Não senti raiva naquele momento. E isso veio depois. Naquele escritório empoeirado do sótão, cercado pelos fantasmas dos segredos da minha família, senti uma pena profunda e sem fundo pelo homem quebrado que eu chamava de pai. E então, uma clareza fria e dura me lavou. A guerra que estava lutando acabará de mudar. E isso não era mais sobre salvar minha loja. Não era nem apenas sobre conseguir justiça para Sr. Wilson e as outras vítimas. Era sobre reclamar a verdade da minha própria vida. Cuidadosamente coloquei o teste de paternidade e algumas das cartas de amor mais condenatórias na minha pasta junto com os documentos financeiros. Enquanto trancava a porta do sótão e saia daquela casa pela última vez como um filho, não estava mais tremendo. E estava calmo. E estava armado com a verdade. E ia usá-la como uma arma. Na noite seguinte, caminhei pela trilha de pedra familiar para a casa dos meus pais. A luz da varanda lançava um brilho acolhedor e aconchegante. Uma mentira completa.
A casa parecia igual a 2 dias atrás. Mas agora havia através de olhos novos e desobstruídos. Não era um lar. Era um palco. O cenário meticulosamente mantido para uma peça de décadas de negação e decepção. E esta noite, eu estava aqui para queimar o teatro até o chão. Sr. Thompson estava me esperando na porta. Sua presença sólida e tranquilizadora, uma âncora silenciosa na tempestade que estava prestes a desencadear. Ele não era apenas meu advogado esta noite. Ele era minha testemunha. Ele me deu um aceno firme e estabilizador. Pronto, Michael? Pronto, eu disse. Minha voz uniforme. Minha pasta se sentindo pesada e poderosa na minha mão. Minha mãe abriu a porta. Ela usava um sorriso forçado e apertado. Seus olhos saltitando nervosamente entre mim e Sr. Thompson. Michael. Arthur. Por favor, entrem. E entramos. A sala de estar havia sido arranjada como uma sala de reuniões corporativa para uma execução. Meu pai sentava em sua poltrona oversizele favorita. O rei em seu trono, irradiando uma aura de autoridade impaciente. Jason estava largado no sofá de pelúcia ao lado dele, mexendo no telefone. Parecendo entediado e arrogante, como se isso fosse apenas outro pequeno inconveniente que seus pais resolveriam. Um homem desconhecido num terno caro e mal ajustado. Seu advogado, presumi, sentava rigidamente numa cadeira separada, uma pasta equilibrada nos joelhos. E, para minha surpresa, minha tia Diane estava lá, empoleirada nervosamente na borda do sofá de 2 lugares, segurando uma xícara de chá. Minha mãe claramente a trouxe como reforço. Uma parte supostamente neutra que certamente ficaria do lado deles e testemunharia meu egoísmo e ingratidão. Foi um erro tolo e desesperado. Obrigado a todos por virem, meu pai começou, sua voz ecoando com a falsa magnanimidade que usava quando estava prestes a estabelecer a lei. Estamos aqui esta noite para resolver uma questão familiar muito séria. Uma questão de lealdade, de responsabilidade. Michael, ele disse, me fixando com um olhar de profunda decepção. Seu irmão cometeu alguns erros infelizes, mas ele é nossa família, e chegamos a uma solução em relação à sua livraria que é mais que justa para todos os envolvidos. Ele estava prestes a se lançar em seu discurso preparado, uma palestra cheia de culpa e obrigação, mas levantei uma mão, um gesto simples e decisivo. Pare, eu disse, a única palavra cortou a atmosfera tensa e expectante da sala como um caco de vidro. Todos os olhos se voltaram para mim. Jason olhou para cima do telefone, irritado. Minha mãe estremeceu. Seu advogado piscou. E meu pai pareceu completamente atordoado, sua mandíbula se apertando com indignação por eu ter ousado interromper seu sermão. Não olhei para minha pasta cheia de evidências. Não olhei para Jason. Olhei direto nos olhos de Robert Reynolds. Antes de falarmos sobre minha loja, eu disse, minha voz perigosamente quieta, forçando todos a se inclinarem para ouvir. Antes de falarmos sobre dinheiro ou soluções ou lealdade familiar, tenho uma pergunta para você, e quero que você pense muito, muito cuidadosamente antes de responder. Me inclinei ligeiramente para a frente na cadeira. Me diga, pai. Por que você ama tanto Jason? A pergunta pairou no ar, bizarra, pessoal e completamente inesperada. Jogou todo o roteiro deles pela janela. Jason soltou uma risada. Que tipo de pergunta idiota é essa? Minha mãe se mexeu desconfortavelmente. Michael, não é hora para jogos. Mas o rosto do meu pai escureceu. Ele viu o desafio nos meus olhos. Que tipo de pergunta ridícula é essa? Ele repetiu as palavras de Jason, sua voz baixa e ameaçadora. Ele é meu filho. Um pai ama seu filho. É a coisa mais natural do mundo. É, perguntei, meu olhar inabalável, segurando o dele. Ou é a coisa mais necessária do mundo? É porque você passou 30 anos aterrorizado de que todos descobrissem que ele não é? O efeito foi instantâneo e absoluto. Foi uma detonação verbal silenciosa que sugou todo o ar da sala. Um gemido estrangulado e agudo veio da minha mãe. O olhar arrogante de Jason evaporou, substituído por uma máscara de total confusão. Do que ele está falando? Ele exigiu, olhando de mim para nossos pais. Tia Diane, que estava bebericando seu chá, congelou, a xícara no meio do caminho para os lábios, seus olhos arregalados de choque. E meu pai completamente desmoronou. Ele não gritou. Ele não negou. Ele apenas quebrou. A cor drenou do seu rosto, deixando para trás uma palidez doentia e cinza. Toda sua fachada de autoridade patriarcal, a fundação de sua identidade, se esfarelou em poeira num único momento devastador. Ele pareceu um homem que havia levado um tiro e estava apenas agora percebendo que estava sangrando. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos, arregalados com um pânico puro e animal, saltaram para minha mãe. Aquele único olhar silencioso e aterrorizado que passou entre eles foi uma confissão mais condenatória que qualquer palavra jamais poderia ser.
Deixei o silêncio se esticar, deixando todos sufocarem na verdade tóxica que eu acabará de liberar. Então, alcancei minha pasta, passei por todos os documentos financeiros e puxei uma única folha de papel dobrada e amarelada. Com uma lentidão deliberada, deslizei o teste de paternidade pela mesa de centro polida, parando bem na frente dele. Encontrei isto, eu disse, minha voz suave mais carregando no silêncio morto da sala. Numa caixa das cartas antigas da mamãe, escondida no seu escritório antigo, junto com algumas cartas muito apaixonadas de um homem chamado David. Acredito que você o conhecia do clube de campo. Minha mãe soltou um pequeno grito ferido e enterrou o rosto nas mãos, seu corpo começando a tremer com soluços incontroláveis. Jason saltou do sofá, seu rosto uma mistura de raiva e perplexidade. O que é isso? Que diabos está acontecendo? Mãe. Sente-se, Jason, eu comandei, minha voz infundida com uma autoridade nova que ele nunca havia ouvido de mim. E para minha própria surpresa, ele afundou de volta no sofá, atordoado em silêncio. Robert Reynolds olhou para o pedaço de papel como se fosse uma cobra venenosa pronta para atacar. O homem poderoso e arrogante que eu havia conhecido e temido toda a minha vida havia sumido. Em seu lugar estava um homem encolhido, quebrado e aterrorizado. Agora, eu disse, minha voz endurecendo enquanto finalmente voltei minha atenção para meu irmão. Agora que estabelecemos a fundação desta família, vamos falar sobre seu negócio. Vamos falar sobre fraude. Pelos próximos 10 minutos, sistemática e impiedosamente os desmantelei. Puxei as transferências bancárias, lendo as datas e quantias em voz alta. Apresentei os acordos de empréstimo assinados. Li em voz alta, com precisão fria, a declaração juramentada e reconhecida em cartório do Sr. George Wilson, o professor aposentado cujas economias de vida Jason havia roubado. Então peguei o pequeno gravador digital. E para questão de intenção, eu disse, gostaria de tocar uma gravação curta de uma conversa recente com minha mãe. Apertei play. Sua voz, carregada de veneno, encheu a sala silenciosa. Sempre foi sobre ciúmes, não foi? Você é um homem egoísta, amargo e pequeno. Com cada nova peça de evidência, Jason ficava mais pálido, uma camada de suor frio na testa. Meu pai afundava cada vez mais fundo na cadeira, parecendo ter envelhecido 20 anos. Seu advogado parecia cada vez mais horrorizado, mexendo seus papéis, percebendo a posição sem esperança e indefensável em que seus clientes estavam. Ele continuava olhando dos documentos para seus clientes com um olhar de puro desgosto. Quando terminei, um silêncio sepulcral mais uma vez desceu sobre a sala. Foi finalmente quebrado pela tia Diane. Ela havia assistido toda a troca com um olhar de horror crescente e percepção alvorecer no rosto. Ela se levantou, suas mãos tremendo, sua xícara e pires chacoalhando. Robert, linda, ela sussurrou, sua voz tremendo de descrença e repulsa. Isso é verdade? Tudo isso? O dinheiro? As mentiras? Oh, o outro homem? Minha mãe não conseguia falar, seu corpo arrasado por soluços. Meu pai apenas olhava fixamente para a parede, um homem esvaziado. Tia Diane se virou para mim, seus olhos cheios de uma mistura de pena profunda e vergonha profunda. Michael? Meu querido menino? Eu não fazia ideia. Ela então se virou para seu sobrinho, Jason, e sua expressão, que havia sido suave comigo, se transformou em pedra. E você? Você fez isso. Você pegou o dinheiro daquele pobre homem velho. Você mentiu para todos nós. Ela balançou a cabeça, como se tentando limpá-la de um pesadelo. Preciso ir embora. Não posso. Não posso ser parte disso. Ela saiu da sala sem um único olhar para trás. Sua partida foi o golpe final e fatal. A frente familiar estava despedaçada. Meu reforço pretendido da minha mãe havia se tornado minha testemunha mais poderosa. Sr. Thompson se levantou, sua estrutura alta parecendo dominar a sala. Acredito que terminamos aqui, ele disse, sua voz calma, profissional e final. Sr. e Sra. Reynolds, vocês ouvirão do meu escritório sobre a restituição completa para as vítimas das atividades fraudulentas do seu filho. Jason, ele acrescentou, seu olhar tão afiado e frio quanto vidro. Aconselharia fortemente que não deixasse a cidade. Viramos e caminhamos em direção à porta. Não olhei para trás. Não precisava. Podia sentir o peso do mundo arruinado deles, seu palco desabado, desmoronando no silêncio atrás de mim. Quando a porta pesada da frente clicou ao fechar, respirei minha primeira respiração profunda do ar fresco da noite. Não foi uma respiração de triunfo. Foi uma respiração de liberdade limpa, silenciosa e absoluta. Havia acabado. As consequências daquela noite não foram uma queimada lenta. Foi um incêndio florestal. O mundo cuidadosamente construído da família Reynolds não apenas rachou. Implodiu com uma velocidade e ferocidade que foi quase bíblica. Só posso imaginar a cena que deixamos para trás naquela sala de estar.
Uma tempestade tóxica de acusações, lágrimas e o veneno amargo e corrosivo de um segredo de 30 anos finalmente liberado. Mas não tinha que imaginar o que aconteceu depois, porque as consequências começaram a rolar com a força de uma avalanche, e eu tinha um lugar na primeira fila. A coisa mais inteligente que Sr. Thompson já me disse foi antecipar o movimento mais estúpido do seu oponente. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e estúpidas, Michael, ele havia dito durante uma de nossas sessões de planejamento. E seu irmão, apesar de todo o seu carisma, não é nada senão desesperado e estúpido quando encurralado. Ele estava absolutamente certo. 2 dias após o julgamento familiar desastroso, Jason fez algo incrivelmente e previsivelmente estúpido. Entrou em pânico, sentindo as paredes se fechando, e com seus pais agora trancados em seu próprio inferno privado e incapazes de ajudá-lo, decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Ele dirigiu até a casa suburbana tranquila do Sr. Wilson. Não foi para se desculpar. Não foi para implorar perdão. Foi para intimidar. Descobri depois pelo Sr. Wilson que Jason havia sido agressivo, um animal encurralado. Ele ofereceu ao velho professor uma fração do que havia perdido, uma quantia miserável de alguns milhares de dólares, exigindo que assinasse um acordo de não divulgação a estilo escrito e se recusasse a cooperar com qualquer procedimento legal. Quando o Sr. Wilson recusou, o comportamento de Jason mudou. Ele ficou desagradável. Ameaçou tornar a vida do Sr. Wilson difícil, insinuando problemas legais próprios, sugerindo que podia arrastar isso nos tribunais por anos até o velho homem estar falido. O que Jason, em seu pânico arrogante, não sabia era que Sr. Wilson, por conselho explícito do Sr. Thompson, estava preparado. Uma pequena câmera de segurança discreta, do tipo que as pessoas usam para vigiar suas varandas, havia sido instalada apenas uma semana antes. Estava apontada perfeitamente para a porta da frente, e seu microfone era surpreendentemente sensível. Capturou toda a troca. O rosto de Jason contorcido num sorriso desdenhoso, sua voz baixa e ameaçadora. O áudio estava cristalino. No momento em que Jason fez sua primeira ameaça velada, "Você não quer fazer inimigo da minha família, velho", ele havia cruzado uma linha brilhante e reluzente de fraude civil para um crime grave, intimidação de testemunha. Sr. Wilson me ligou imediatamente depois que Jason saiu, sua voz tremendo mais resoluta. Liguei para Sr. Thompson. Em 1 hora, o arquivo de vídeo estava seguramente em nossa posse. Na manhã seguinte, Sr. Thompson enviou a filmagem diretamente para o escritório do promotor distrital. Eles já estavam construindo um caso de fraude baseado na montanha de evidências que havíamos fornecido, mas isso foi o acelerante no fogo. Mostrou uma consciência de culpa que era impossível de refutar. O promotor não esperou. Na tarde seguinte, Jason não foi preso discretamente. Ele foi retirado de sua cafeteria sofisticada favorita no meio do centro da cidade, um lugar onde adorava ser visto. Estava no meio de uma ligação alta, presumivelmente tentando arranjar dinheiro para fugir, quando 2 detetives à paisana se aproximaram de sua mesa. Eles o algemaram à vista completa da multidão do almoço, o barulho dos talheres parando enquanto todos se viravam para olhar. A acusação não era mais apenas fraude. Era intimidação de testemunha, uma ofensa muito mais séria que tornava conseguir fiança quase impossível. As notícias locais, sempre famintas por uma história sobre a queda de uma família proeminente, pegaram imediatamente. Filho de proeminente executivo bancário Robert Reynolds, preso em esquema de fraude e intimidação. O nome da família que meu pai havia sido tão desesperado para proteger, o nome pelo qual havia sacrificado seu filho verdadeiro, agora estava sendo arrastado pela lama pública. Meus pais, previsivelmente, desmoronaram em suas próprias maneiras distintas e disfuncionais. Meu pai se retraiu numa casca de silêncio pétreo e humilhado. Ele se trancou na casa, recusando-se a atender ligações de qualquer um, até de seu próprio advogado. A vergonha de sua humilhação pública e privada, a exposição de seu filho como criminoso e sua esposa como adúltera, foi demais para seu orgulho frágil e imenso suportar. Minha mãe, por outro lado, partiu para a ofensiva. Era seu único movimento. Ela tentou me ligar incessantemente, mas eu não atendia. Já havia bloqueado o número dela, o número do meu pai, de todos. Então ela se voltou para a única arma que lhe restava, o telefone e a rede de fofocas da família. Ela começou a ligar para parentes, um por um, tentando tecer uma narrativa desesperada e trágica de um filho perturbado sendo perseguido por um ciumento e vingativo. Ela me pintou como um monstro, um traidor de coração frio que havia destruído a família por dinheiro. Não funcionou. Não desta vez. Tia Diane, horrorizada pelo que havia testemunhado em primeira mão, já havia feito suas próprias ligações. Ela não fofocou. Apenas declarou os fatos como os viu. A verdade, apoiada pela natureza muito pública da prisão de Jason, foi muito mais convincente que as mentiras desesperadas e egoístas da minha mãe. A família que ela havia tentado reunir ao seu lado, os parentes que haviam desfrutado da generosidade do meu pai por anos, simplesmente se derreteram. Eles não queriam ser associados ao escândalo. As ligações pararam. Os convites secaram. Ela era uma pária.
Uma semana após a prisão de Jason, recebi uma ligação final dela. Veio de um número bloqueado, da mesma forma que a de Sarah havia todas aquelas semanas atrás. Atendi por uma curiosidade sombria e final. Era linda e ela estava soluçando. Estes não eram as lágrimas de crocodilo da manipulação que eu havia ouvido na gravação. Eram os soluços irregulares, feios e guturais de verdadeiro e total desespero. Michael, por favor, ela implorou, sua voz um destroço, despojada de toda a sua autoridade anterior. Você tem que ajudá-lo. Ele é seu irmão. Eles estão dizendo que ele pode ir para a prisão por anos. Anos. Você não pode deixar isso acontecer. Somos sua família. E a herança? Podemos consertar o testamento. Podemos te dar o que você quiser. Sua loja, a casa, tudo. Apenas ligue para o promotor. Diga que foi tudo um mal-entendido. Diga que você estava chateado e mentiu. Escutei ela, esta mulher que era minha mãe, enquanto me pedia para cometer perjúrio para salvar o filho que teve com outro homem. E não senti nada. O nó de dor e raiva e obrigação que havia vivido no meu estômago por 32 anos havia simplesmente sumido. Havia um vazio vasto e quieto onde costumava estar. Os ganchos que ela estava tentando cravar em mim, a herança, a culpa, o conceito de família, não tinham nada para se agarrar. Eles apenas deslizaram. Quando sua súplica desesperada e divagante finalmente se esgotou, falei. Minha voz estava calma e firme. A família da qual você está falando, mãe, eu disse, a palavra mãe soando estranha e estrangeira na minha língua. Nunca foi real. Foi construída numa mentira de 30 anos. E acabou agora. Fiz uma pausa, deixando a finalidade das minhas palavras penetrar no silêncio do outro lado da linha. Você ainda tem meu número. Não me ligue de novo. Então fiz algo que deveria ter feito 20 anos atrás. Encerrei a ligação. Desliguei nela. E então bloqueei o número. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Não estava solitário. Era o som da paz. Era o som de uma porta de gaiola se abrindo. É engraçado como a vida funciona. Por tanto tempo, por toda a minha vida realmente, pensei que meu valor era algo que tinha que ser concedido a mim pelos meus pais. Eu o via como um recurso finito que eles possuíam e que distribuíam quase exclusivamente para meu irmão. Passei 3 décadas perseguindo a aprovação deles, tentando ganhar um amor que nunca esteve realmente na mesa para mim. Pensei que se eu fosse apenas responsável o suficiente, bem-sucedido o suficiente, quieto o suficiente, que um dia eles se virariam e me veriam. Ser expulso, ser dito naquela sala de estar fria e dura, você não é mais nosso filho, pareceu o fim do mundo na época. Lembro-me de dirigir para longe daquela casa, minhas mãos tremendo no volante, me sentindo como um astronauta cujo cabo para a nave acabará de ser cortado. Estava flutuando completamente sozinho. Mas não foi um fim. Foi uma libertação. Foi um corte violento, doloroso, mas absolutamente necessário que me permitiu finalmente ficar de pé sozinho, não apenas financeiramente, mas emocional e espiritualmente. Me forçou a olhar ao redor e ver quem realmente estava lá para mim, quem me valorizava pelo que eu era, não pelo que podia fornecer ou qual era meu sobrenome. Meu legado, percebi, não será um nome num prédio ou uma quantia em dólares num testamento. Vejo diferente agora. Está no zumbido quieto e contente desta livraria tarde da noite, muito depois do último cliente ter ido para casa. Está no rosto animado de uma criança que descobre um livro que ama em nossos corredores, um livro que pode simplesmente mudar sua vida. Está no fundo pequeno mais crescente que comecei com aquele cheque, aquele que ajuda pessoas boas como o Sr. Wilson a se reerguer após serem enganadas por predadores como meu irmão. É sobre pegar a ferida mais profunda e dolorosa da minha vida e encontrar uma maneira de transformá-la numa fonte de cura e proteção para outros. Esse é um legado que não pode ser comprado ou vendido. Perdi a família na qual nasci. Essa é uma verdade dura. E há uma dor lá que provavelmente sempre viverá num canto pequeno e quieto do meu coração. Mas em seu lugar, encontrei uma família que foi construída, não por sangue, mas por escolha. Construída em valores compartilhados, em respeito mútuo, em risadas numa livraria lotada, e no ato simples, poderoso e revolucionário de aparecer um para o outro, não importa o que. E esse tipo de família, o tipo que você escolhe, o tipo que você constrói, é o tipo mais forte que existe. É o tipo que não pode ser ameaçado, ou comprado, ou quebrado pelas mentiras do passado. É real.